Olá! Você conhece a reforma trabalhista que está sendo proposta pelo governo federal? Quer conhecer um pouco mais sobre ela, debater com a gente e ouvir também a opinião do nosso entrevistado? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, gravada aqui no Networking Escritório Compartilhado. Quero aproveitar e pedir a todos que, enquanto estejam assistindo esse vídeo, se ainda não são inscritos no canal, façam sua inscrição. É rápido, é fácil, é só colocar aqui embaixo no botão inscrever-se. E se quiser ser notificado primeiro dos vídeos que saem aqui, aperta a sinetinha que fica lá em cima e ative as notificações. Vamos para a entrevista? Roda a vinheta e fique ligado! E para debater esse tema, a gente recebe aqui o advogado Clodoaldo Andrade Júnior. Ele que é especialista em Direito e Processo do Trabalho, é presidente da Comissão de Direito Social do Trabalho da OAB Sergipe, conselheiro federal da OAB e ex-presidente da Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas. Então, Clodoaldo, muito obrigado por ter aceitado o convite e por estar aqui com a gente no debate legal. Eu é que agradeço o espaço. A gente agradece mais ainda pelo senhor poder estar aqui debatendo com a gente sobre isso. Aí a gente vai falar sobre reforma trabalhista, né? Um tema que interessa a sociedade em geral, notadamente para quem está no mercado de trabalho ou que naturalmente irá ingressar nos próximos anos aí no mercado de trabalho sob o regime da consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Inicialmente eu queria saber do senhor, essa proposta de reforma feita pelo governo federal, em que bases ela está estruturada? No que é que consiste essa proposta? Inicialmente eu gostaria de fazer uma abordagem mais ampla e agradecer mais uma vez pelo espaço concedido, porque esse momento é extremamente importante que a sociedade tome consciência do que está acontecendo, do que está por vir, para que ela própria possa se manifestar com relação a essas propostas de modificação da legislação. E se nós não tivermos, nós operadores do direito do trabalho, não tivermos espaços como esse para poder passar para essa sociedade, essa experiência que a gente adquire no dia a dia da Justiça do Trabalho, ela acaba sendo tomada de surpresa e recebendo as consequências, sofrendo as consequências do que está por vir, de forma, se surpreende com aquilo que vem. O interessante é justamente que ela saiba com antecedência para que eventualmente venha a se manifestar no sentido do que entende que seria melhor para ela ou pior para ela, e assim sensibilizar os nossos parlamentares no sentido de que o interesse da população efetivamente seja ouvido no momento que essas reformas vierem a ser realizadas. Com relação ao seu questionamento, o que nós estamos hoje presentes, o que se apresenta hoje no país é uma dificuldade econômica muito grande e um momento em que se precisa de decisões rápidas, mas é preciso ter muita cautela. Nós sabemos que é importante demais para o nosso país, por exemplo, que fosse feita uma reforma fiscal. A reforma fiscal ela é mais ampla do que a reforma tributária. Ela aborda aspectos de arrecadação, mas também aborda aspectos de gastos. Ela ultrapassa o critério de reforma tributária, porque ela trabalha também a questão do próprio gasto, do poder público. Então, uma reforma fiscal seria extremamente mais relevante nesse instante do que qualquer outra reforma, mas não se escuta falar sobre o assunto. A reforma administrativa também é muito importante no nosso país. Nós temos um Estado muito caro, ineficiente, inchado, grande, volumoso e ineficiente, mas ninguém escuta ouvir falar nisso. Nós estamos hoje diante de uma situação em que o Estado apresenta, o governo apresenta propostas de modificação da legislação trabalhista e atendendo anseio do empresariado, que não se pode dizer que está completamente equivocado, mas nós sabemos que em alguns pontos a CLT realmente precisa de se ajustar aos tempos modernos. Inclusive existe a necessidade de criação de legislação nova em pontos que hoje, de relações de trabalho, que hoje existe e que não está regulamentada ainda, para exatamente eliminar a insegurança jurídica que hoje existe nessas relações mais modernas, mais atuais. Mas é preciso que isso seja feito com muito critério, para que não seja suprimido do trabalhador direitos que foram conquistados a duras penas e que hoje estão incorporados ao patrimônio jurídico desses trabalhadores,
que hoje trazem para eles ganhos e simplesmente aproveitar esse instante de dificuldade financeira do país, esse momento econômico que o país vive, para utilizar esse instante como oportunidade para a supressão desses direitos. Então, essa é a grande preocupação que hoje nós, que estamos na Comissão de Direito Social do Trabalho da OAB, a qual eu honrosamente presido, que nós temos, de conscientizar a população do que está por vir. Procurando ser mais objetivo. O que nos preocupa nesse instante? Duas legislações que estão por vir, que trazem para a população um risco extremamente grande. Uma é a questão da terceirização ampla, geral e restrita. É possível, se pretende, através dessa lei, terceirizar qualquer atividade de qualquer empresa, chegando ao ponto de uma empresa não precisar ter um empregado sequer, ser uma mega empresa sem nenhum empregado, todos podem ser terceirizados. Sim, Clodoaldo, e qual seria o problema disso? Isso gera uma série de problemas, inclusive sociais. Nós sabemos que a terceirização ela tem o índice de acidentes que acontece com empregados terceirizados é muito maior. O empregado terceirizado ele não tem uma vinculação com aquela empresa. Ele pode estar hoje naquela empresa, amanhã ele pode estar em outra empresa, depois de amanhã ele pode estar em outra empresa. Ele pode estar hoje sendo regido por uma convenção coletiva, amanhã por outra, e fica uma situação completa de instabilidade na relação daquele empregado. O fato de você poder pegar uma empresa que tem, digamos, 100 empregados e terceirizar atividades com empresas diferentes e você ter 5 com uma terceirizada, 10 com outra terceirizada, 15 com outra terceirizada, vai fazer com que aquela empresa não atinja, por exemplo, o número de empregados para que ela tenha cotas, por exemplo, de deficientes, pessoas com necessidades especiais, cotas de aprendizes, que nós temos que ver a empresa não com os olhos apenas do objetivo de lucro. A empresa ela tem uma função social também. Ela não está ali só para dar lucro para o empresário. Ela está ali para gerar riqueza também para a população, para o trabalhador, dando emprego a esse trabalhador. E na sua função social está incluída a participação de pessoas com necessidades especiais, jovens aprendizes. O empregador tem o seu ganho, mas ela tem a sua função social. Isso vai fazer com que muitas dessas ações de inserção social não sejam praticadas mais. Os sindicatos, por sua vez, se enfraquecem absurdamente, porque aquelas empresas que antigamente tinham um sindicato representando todos os seus trabalhadores, passam a ter, além de ficar pulverizado em diversos sindicatos, ainda acontece de aqueles trabalhadores não estarem ali naquela empresa e amanhã já poder estar em outra, por conta da fragilidade do vínculo dele, enquanto terceirizado, com aquela empresa especificamente. Ele pode muito bem ser transferido de uma empresa para outra, outro ser colocado ali. Então, essa situação nos preocupa, porque no momento em que você fragiliza o sindicato e vem com a reforma trabalhista dizendo que a negociação, a convenção coletiva passa a ter força de lei, é mais ou menos semelhante a você botar 2 lutadores em um ringue e dar uma facada em um e dizer, comece a luta. Aquele que está fragilizado, certamente vai perder essa luta. Então, 2 projetos que estão correndo em paralelo. Um procura enfraquecer absurdamente os sindicatos e outro diz que esse sindicato enfraquecido vai negociar e que aquela negociação dele com o sindicato patronal que está fortalecido vai ter força de lei. A perspectiva de se ganhar alguma coisa com isso é quase nula. Certamente o que vai acontecer vai ser supressão de direitos. É assim que nós da comissão vemos como perspectiva para o futuro. Essa situação, como o senhor bem falou, quando a gente vai analisar isso, tem o lado do empregado, logicamente, né, de quem trabalha na empresa, e tem o lado do empresário, né, que são 2 argumentos fortes. O primeiro é que vai precarizar as relações de trabalho, o argumento pró-empregado, e o argumento pró-empregador é redução de custos, redução de burocracia. O senhor podia comentar um pouco mais sobre cada uma dessas linhas? Claro que sim. Veja só, a questão da redução de custos, eu sou reticente com relação a isso, porque terceirizar
um empregado não representa redução de custo. Porque entre a empresa e o empregado tem um terceiro que está lucrando também. Em regra, contratar um empregado diretamente é mais barato do que você contratar através de uma empresa terceirizada. A terceirização de atividade meio, ela se justifica. Por exemplo, você vai contratar um vigilante, é preferível, mesmo gastando mais do que se você contratasse direto, você ter um vigilante de uma empresa de vigilância, porque aquele ali foi treinado, ele tem toda uma estrutura dentro daquela empresa onde ele trabalha, que dá a ele a qualificação necessária, inclusive a responsabilidade de você ter aquela pessoa trabalhando para você, ela acaba sendo daquele que tem a obrigação de treinar e preparar ele para essas situações. Então você se predispõe a gastar um pouco mais para poder ter um profissional mais qualificado. Por isso que se diz que a atividade que se defende, que a atividade que seja terceirizada seja atividade meio e não atividade fim. Porque se a atividade é atividade fim, como por exemplo uma escola terceirizada todos os professores, não. Se a atividade dela é ensinar, essas pessoas que estão na ponta, prestando o serviço a que ela se propõe, esses têm que ser funcionários, empregados dela. Empregados dela diretamente, uma vez que ela é especializada nisso, essa é a atividade fim dela. Com relação a reduzir custos, tirando direitos dos empregados, não é uma boa coisa. Eu não vejo com bons olhos também. Até porque, acredito que melhor seria uma reforma fiscal, onde nós tivéssemos uma legislação fiscal mais simplificada, que fosse mais fácil a fiscalização, inclusive, do pagamento do tributo. Hoje em dia é um absurdo o que a gente tem de legislação e o que muda nessa legislação com frequência, que dá margem a milhares de discussões e dificulta absurdamente uma fiscalização eficiente do pagamento do tributo. Eu acredito até que facilitar tanto a fiscalização quanto o recolhimento. Muitas Exatamente. vezes a engrenagem tributária de uma empresa é muito complexa. Muito complexa. Só a questão da engrenagem tributária de uma empresa, ela já traz para a empresa um custo absurdo. Não é incomum a gente encontrar empresas que vêm anos a fio pagando muito mais tributos do que teriam que pagar porque não tinham uma interpretação correta daquela legislação. Ou, depois de um certo estudo, algum advogado mover uma ação e ter do judiciário um posicionamento com relação a questões tributárias, e aquela empresa passou 20, 30 anos pagando tributo daquela outra forma que acreditava que era a maneira correta, e depois descobre que não era daquela forma e vai receber os 5 anos passados, anteriores. Então, é preciso, na minha concepção, uma simplificação muito mais nessa área do que supressão de direitos trabalhistas. Mas, sob o argumento empresarial, é o que eu trago, tanto que eu já falei anteriormente. Eu também concordo que é necessário modernizar. É preciso ter cuidado com essa sede que está se tendo. Porque a gente está vendo aqui como o momento é propício para a reforma, então vamos entrar com toda a vontade. Porque aqueles que anteriormente defendiam com veemência os direitos sociais estão fragilizados hoje, porque muitos de seus parceiros estão envolvidos com 1001 complicações que eu não preciso mencionar, porque o país todo conhece quais são. Então, essa fragilidade traz para aqueles que querem suprimir por suprimir o direito dos trabalhadores, se sintam fortalecidos e com a percepção de que a hora é agora de fazer. Só que amanhã as consequências sociais disso virão. E até aqueles que acham que estão ganhando nesse momento, amanhã vão chegar à conclusão de que não estão ganhando com isso. Nós já temos uma sociedade extremamente violenta, uma sociedade muito desigual, e essas ações de supressão de direitos dos trabalhadores só tornam essa desigualdade maior. E tornando ela maior, os problemas sociais vêm com mais força. E dentre eles a questão da violência, da falta de segurança e outras coisas mais, que acaba afetando todo mundo. Quem é pobre, quem é rico, quem é empresário, quem é empregado, acaba afetando todo mundo. Tudo se correlaciona, né? Sem dúvida. Acaba uma coisa levando a outra. 2 pontos dessa reforma, queria que o senhor comentasse rapidamente. Um deles é a extensão do contrato temporário.
Hoje em dia a pessoa pode ser contratada temporariamente para uma empresa por até 90 dias e agora esse período vai passar para 120 caso a reforma seja aprovada. E outro ponto é a questão da possibilidade de redução daquele intervalo intra-jornada, dentro da jornada de trabalho. Geralmente o intervalo de almoço, hoje é o mínimo de 1 hora, ele vai poder ser negociado até os 30 minutos mínimo. O senhor poderia rapidamente comentar esses 2 pontos, por favor? Os 2 pontos de maneira bem rápida. Abordando inicialmente a questão do intervalo. Hoje a CLT permite que seja de 30, mas ela exige que seja feito um requerimento na Superintendência do Trabalho para que ela vá até o local de trabalho e observe se existe refeitório nesse local de trabalho que tenha condição de aqueles empregados se alimentarem naquele espaço de tempo que foi dado. O refeitório dá a condição de alguém chegar, sentar, fazer uma refeição decente e voltar ao trabalho. Se isso for aprovado pelo Ministério do Trabalho, é possível hoje ter um intervalo de 30 minutos. A reforma vem propondo que seja possível reduzir sem nada, sem nenhum tipo de exigência. E aí você pode simplesmente ter um empregado e dizer a ele, tá bom, seu intervalo é agora, meio-dia, meio-dia e meia, volto para trabalhar. Saia. E isso vai gerar problema de saúde para o trabalhador, porque dificilmente ele vai conseguir sair, chegar no local onde ele faz a refeição, que nem sempre é ao lado do lugar onde ele trabalha, geralmente tem que procurar um local mais em conta e nem sempre é próximo, chega lá, entrar numa fila para eventualmente se servir, fazer seu prato ou pedir seu prato, fazer a refeição, encerrar, pagar a conta e voltar caminhando em 30 minutos. Isso vai acabar levando a refeições rápidas, sem feitas de qualquer forma, lanches e outras coisas desse tipo, que vai refletir na saúde do trabalhador. Outro ponto, a questão do trabalho temporário. Sim. O trabalho temporário, ele traz as críticas que são feitas ao trabalho temporário é a questão da falta dele ser por prazo determinado. E aí as críticas que se faz a respeito do contrato é que ele não teria aquela definitividade, a indeterminação de tempo, faz com que a pessoa se vincule à empresa, e aquele conceito que se tinha de vou trabalhar naquela empresa, vestir a camisa, me dedicar, viver minha vida toda ali e me aposentar naquela empresa. Ele quebra essa ideia. Mas por outro lado, e a gente não pode dizer que tudo que tem na lei é ruim, esse ponto especificamente, a gente sabe que, sobretudo no final do ano, muitos empregados temporários são contratados, e é justamente por causa da sazonalidade. Acréscimo extraordinário de serviço. É possível, naquele período, você contratar um empregado temporário para prestar serviço àquela empresa e ele tem um contrato por prazo determinado. Chega ao final do contrato, ele é mais barato para o empregador desfazer. Mas não é também incomum esse empregado chegando na empresa, a empresa chega à conclusão, no final, de que ela admitiu 5, ela tinha 5, admitiu mais 5 para atender, digamos, no comércio a demanda do Natal, e depois ela chega à conclusão que funcionou bem e que ela deveria ficar com 6 ou 7. E 2 desses temporários, que talvez não viessem a entrar na empresa naquele instante, pudessem não vir a ter esse contrato que depois transformou para o prazo indeterminado. Então, eu não vejo grande problema em passar de 90 para 120, uma vez que muitas vezes é interessante para aquele que está empregando conhecer melhor aquele trabalhador. E a lei permite que ele seja renovado o contrato. Então, com 90 dias, o contrato é feito de 45, podendo ser renovado por 45. Esse possibilita você fazer 60, renovado por mais 60. Então, eu não vejo grandes problemas. Inclusive, nesse ponto, ela trouxe até alguma regulamentação, alguns direitos que não estavam previstos especificamente para esse contrato. Ela acabou trazendo alguns direitos que não estavam previstos expressamente e vieram agora nesse trecho da reforma trabalhista. Ok. Doutor Clodoaldo, muito obrigado pela sua participação. A gente conseguiu preencher toda a pauta aqui, não necessariamente na sequência das perguntas, mas correu muito bem. Agradecer muito ao senhor. Eu acredito que quem assistiu já tinha ouvido falar em reforma trabalhista, sai com um conhecimento um pouco mais apurado, um pouco mais técnico, um pouco longe das paixões, né, do calor das emoções, que às vezes, quando a gente vai discutir esse tema, os ânimos ficam um pouco à flor da pele e a gente não consegue absorver muito
conteúdo. Vou deixar aberto espaço para o senhor fazer suas considerações finais pelo tempo que achar necessário. Como eu tinha colocado aqui, o que é necessário não é se apaixonar por um determinado entendimento, por outro entendimento, porque normalmente as paixões não são muito racionais. O que é necessário efetivamente é conhecer o que está por vir, analisar sem paixões, sem questões partidárias, políticas, mas analisar de maneira racional e poder, tendo esse conhecimento, se posicionar. O que não podemos é nos calar e simplesmente aceitar o que vem sem fazer nenhum tipo sem saber o que está por vir e nos surpreender com o que vem pela frente. Então, o que eu tenho a deixar nesse espaço que foi concedido é justamente essa ideia. Procuremos estudar, procuremos ler um pouco, procuremos ser críticos, inclusive, na hora que estivermos fazendo essa leitura, para que nós possamos nos posicionar e, com esse posicionamento, a sociedade poder dizer o que é que ela quer, o que é que ela entende que é importante para ela, e assim sensibilizar quem no final decide, que são os nossos representantes no Congresso Nacional. Ok, Dr. Clodoaldo, mais uma vez, muito obrigado. Quero convidar o internauta que está assistindo a gente a continuar acompanhando pelas redes sociais, aqui mesmo no YouTube, através dos comentários. Sempre comente, pode sugerir temas, entrevistados, a gente está sempre acompanhando tudo que vocês estão falando, e também no Facebook, Instagram e Twitter. Então, muito obrigado e até a próxima.